Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Hoje, um dia especial, celebraremos o Natal logo mais à noite. Se você está assistindo agora, se você está assistindo outro dia, não tem problema, mas porque isso aqui é muito bom, nós termos esse entendimento. Bem, hoje o texto que eu vou ler está lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Um texto lindo que talvez você já tenha ouvido. E diz a profecia de Isaías, diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E ele estava falando de Jesus, obviamente. E Jesus veio como cordeiro para morrer por mim e por você. Mas nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus. Ele que nasceu ali na manjedoura, não porque não tinha recursos, os pais não tinham os recursos, mas sim porque a cidade estava cheia e não tinha lugares para ficar, não tinham quartos suficientes disponíveis, não haviam quartos disponíveis. Então, o lugar que ele teve ali foi um estábulo e uma manjedoura, e ali foi onde ele nasceu. E isso também cumpre uma profecia, e isso, todo o nascimento, todo o que aconteceu com Jesus é um cumprimento de profecias a respeito dele. Mas o que isso muda em nossas vidas? O que isso mudou no mundo? O nascimento do Filho de Deus, o nascimento daquele que viria tirar o pecado do mundo e nos dar acesso a Deus Pai, aquele que mais tarde iria para a cruz e meu em seu lugar. Então, a partir do nascimento de Jesus, hoje nós temos um mundo, as datas antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo, o Messias, ou Jesus, aquele que era o Messias, né? Jesus, o Cristo. Cristo e Messias é a mesma palavra em línguas diferentes. Então, Jesus veio e nós começamos a contar os dias antes e depois dele. Então, ele não impactou somente a nossa vida espiritual, mas ele impactou o mundo como um todo. É impossível alguém não... Aliás, a pessoa pode não crer, mas ela não tem como não provar a existência de Jesus. Jesus existiu, a pessoa pode acreditar ou não de que ele era o Messias, de que ele era o Cristo, mas de que Jesus veio e viveu na terra em qual nós vivemos hoje. A pessoa não tem como negar, não tem como não acreditar que Jesus andou e pisou nessa terra conosco. E hoje nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus. Então, o que significa isso para nós? O que nós podemos fazer? Significa que o reino dos céus chegou à terra, a esperança se revelou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como dizem no início do livro de João. O amor de Deus se manifestou sobre ele, sobre a terra, através de Jesus. E ele veio para nos libertar. Então, na verdade, nós não temos que dar presentes uns aos outros, nós temos que celebrar o nascimento dele e presentear o aniversariante, presentear aquele a qual nós estamos comemorando de ter vindo
e ter trago salvação para mim e para você. E como nós podemos celebrar isso? Buscando conhecê-lo mais e mais. Nós temos a cara de pau de celebrar o aniversário dele, mas não compartilhar do amor dele. Nós queremos estar nas festas que são representadas por ele, mas muitas vezes nós não queremos compartilhar da dor e daquilo que ele nos deixou como mandamento. Nós queremos celebrar o nascimento do Natal, nós queremos celebrar a Páscoa, nós queremos celebrar, né, a ressurreição de Cristo, mas muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que ele nos deixou para fazer, que é reconhecê-lo como Senhor e Salvador, e de pregar o Evangelho, e principalmente amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós temos muita dificuldade em fazer essas pequenas coisas que ele nos deixou. Nós conseguimos nos ocupar com tantas outras coisas, com tantas outras obrigações e com tantos outros sentimentos em nossos corações e vontades, que nós conseguimos deixar aquilo que nós cremos que o Salvador nos mandou fazer. Então, isso se torna até uma hipocrisia da nossa parte, porque nós declaramos ele como Senhor, nós paramos o que nós estamos fazendo durante o ano todo para celebrar o nascimento daquele que veio para nos salvar e veio ser o nosso Senhor, veio estabelecer o reino dos céus aqui na terra. E depois de mais alguns meses nós paramos tudo que nós estamos fazendo para celebrar a crucificação dele, o sacrifício dele em nosso lugar. Então nós temos que ter esse entendimento e essa consciência de que nós temos coisas a fazer o ano todo, não só nessas duas datas. Nós temos que todos os dias buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Isso está aqui na palavra. E amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como ele nos amou. Ele nos ensinou o amor. Nós oramos tanto o Pai Nosso, em que nós dizemos: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, para nós recebermos o perdão, nós temos que perdoar. Ele nos ensina a sermos perdoadores. Então nós temos que aprender a exercer o perdão e o amor para poder dizer e declarar que ele é de fato o nosso Senhor, que ele é o nosso Salvador, e para acessar a paternidade de Deus Pai, poder dizer que Deus é o nosso Pai, nós temos que reconhecer ele como Senhor e Salvador, para termos o direito de sermos chamados filhos de Deus, conforme está escrito em João 1,12. Então, essas consciências, essas verdades que nós temos que trazer, porque ele é a verdade absoluta hoje. Tudo se diz, você pode ser o que você quiser. O mundo, né, o espírito, o rei deste mundo, desta época, diz: você pode ser o que quiser, o que não te faz bem, você não precisa ser confrontado, você não precisa mudar a sua mente. Não. E se nós cremos que Jesus é o nosso Senhor, nós temos que crer e acreditar que nós temos que ser transformados dia após dia. Romanos 12 vai dizer que nós temos que ter uma transformação de mente. Para esse texto é muito importante, vamos ler completo. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para nós termos acesso a viver a vontade de Deus, nós temos que ter uma transformação de mente e não nos amoldarmos aos padrões deste mundo.
Então, eu e você, nós temos que assumir essa responsabilidade de transformar a nossa mente conforme a verdade de Deus, que é a palavra, ela entra em nossa mente. Então, não tem como nós falarmos que nós somos cristãos, que nós amamos a Deus, que nós seguimos a Jesus Cristo, se nós não nos debruçarmos na palavra de Deus. Parece forte isso e pesado, e realmente, de fato, é. Porque se nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador e não lemos a palavra da qual Ele nos manda e nos ordena a ler e estudar e meditar, nós estamos sendo hipócritas. Nós declaramos que nós seguimos alguém, mas nós não cumprimos aquilo que Ele fala. Nós falamos que Ele é nosso Senhor, mas nós não cumprimos as suas ordenanças, nós não cumprimos aquilo que Ele nos ordena. Então, ou Ele não é nosso Senhor, ou nós somos muito rebeldes, quando nós não cumprimos aquilo que Ele nos ordena a fazer, aquilo que Ele nos comissiona a fazer. E para nós termos essa transformação de mente, para podermos sermos capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é somente através da palavra de Deus, e relacionamento com Ele. Então, nós temos que parar de arrumar desculpas e só querer fazer as festas com Jesus, Natal, Páscoa e tem mais? E tantas outras coisas. Nós queremos as bênçãos do Senhor, nós pedimos todos os dias para Ele que Ele nos traga saúde, que Ele nos dê paz, que Ele nos dê tantas coisas, mas nós não cumprimos aquilo que Ele nos manda, nós só queremos. Que relação é essa? Nós falamos hoje, no mundo se fala tanto em relação né, que oprime, tóxica. Isso é uma relação tóxica com Jesus. O que nós fazemos? Nós só queremos, pedimos. Mas se Ele é nosso Senhor e nosso Salvador, é Ele que tem que nos mandar. Somos nós que temos que obedecer e não nós sermos o Senhor dele. Só pedindo e mandando que Ele faça aquilo que nós desejamos e que nós queremos. Nós temos que fazer aquilo que Ele quer, a vontade dEle, e a paz que excede todo entendimento que Ele nos promete, Ele nos dará, desde que nós permitamos que Ele seja o nosso Senhor, que de fato Ele seja Senhor da minha vida, e não eu Senhor do meu Senhor, porque quando eu só peço e não faço nada, eu estou querendo ser Senhor de Jesus. Em Mateus 6, 7, vai dizer ali, para nós buscarmos o reino dos céus e suas justiças, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então Ele sabe muito bem do que eu preciso e do que eu desejo, e de que aquilo que não vai me fazer mal. Então, se eu buscar o reino dos céus e a sua justiça, todas essas outras coisas serão acrescentadas, se necessárias. Então, eu tenho que parar de viver uma hipocrisia, de comemorar com Cristo, com Jesus, aquilo que Ele fez, nasceu e depois morreu por mim, e ser o Senhor dele. Eu tenho que permitir Ele ser Senhor e Salvador da minha vida. O maior presente que eu posso ter de Natal é entregar a minha vida inteiramente a Cristo. Entregar a minha vida a Ele, permitir Ele ser Senhor. Aí sim, é um Natal, é um presente, porque o presente é para Ele, nós temos que celebrar o Natal lembrando Ele, o reino dos céus. Chegou, o reino chegou, e eu tenho a responsabilidade de expandir o reino dos céus aqui na terra. Eu e você, então nós temos que tomar isso para nós e buscar essa transformação de mente, dia após dia, cumprindo aquilo que nos ordenou. Então, que Deus te abençoe, que o seu Natal possa resplandecer o Cristo que morreu, que nasceu e que morreu por nós, em nossa face. Esse é o espírito natalino, Jesus resplandecer em nossa face. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.